Mas hoje eu quero falar sobre uma igreja presente, entendendo o seu papel na cidade, no lugar aonde ela está. A palavra igreja é uma palavra que não existe no conceito do Antigo Testamento. Se você perceber, vai existir assembleia, ajuntamento, sinagoga, templo. Mas a palavra ou conceito eclésia ou igreja é algo que só existe no Novo Testamento. Se você lembrar, as cidades, especialmente Jerusalém, era murada. Em volta da cidade havia proteção. Esses muros cercavam a cidade, trazendo para a cidade a ideia de segurança. E havia um grupo que se reunia fora da cidade. E esse grupo se chamava eclésia, igreja. Naquele momento não tinha nada a ver com culto, com algo religioso. Na verdade, a eclésia era um grupo de pessoas que significava uma assembleia para conversar sobre assuntos comuns. Quando a presença cristã se torna oficial no Novo Testamento, a gente toma essa ideia da eclésia, da igreja, para que ela tenha uma visão religiosa, uma ideia cristã. E é a partir desse momento que Jesus utiliza a primeira vez a palavra igreja no Novo Testamento, em Mateus 16, dizendo: sobre esta igreja as portas do inferno não prevalecerão. O que Jesus estava dizendo? Havia um grupo que se reunia fora dos muros para conversar, mas essa conversa não trazia proteção para a cidade. Agora Jesus diz: há um grupo que é a igreja, e essa igreja que eu estou fundando, eu sou a base dessa igreja, ela traz segurança. E as portas do inferno não têm poder para destruir esta eclésia, esta igreja. Então entenda comigo o conceito do que você tem entendido quando nós falamos de igreja. Porque talvez para você, igreja sejam essas paredes. Talvez para você, igreja seja uma liderança formada, institucionalizada, para que ela cuide dos assuntos religiosos. Você viu aqui hoje? Tem gente que começou a cantar hoje aqui porque faz parte não só de uma estrutura, mas porque está colocando à disposição do reino os seus dons. Porque quando nós olhamos, e antes de abrir um texto, eu queria fazer algumas considerações. Quando a gente estuda a presença da igreja cristã no Novo Testamento, nós percebemos que a igreja, ela tem um papel missionário, como a gente ouviu. Que a igreja, ela cumpre um papel missionário diante das necessidades que ela encontra aí fora. Mas se você continuar lendo o Novo Testamento, nós vamos perceber que a igreja, ela é marcada pelo Espírito Santo e guiada por Ele. Se você ler Atos 2, há um evento ali que nós conhecemos por Pentecostes. E a partir da descida do Espírito Santo, esta igreja, ela se torna poderosa, capacitada, cheia de vigor para cumprir o seu trabalho na terra. A igreja também, ela tem uma relação
muito forte com a cidade. Você sabe quantas igrejas tem na cidade de Marília hoje? Sim? Chuta. 280? Chuta, não esculacha. Eu vou fazer você depois ficar curioso, e essa tarefa vai ficar para você depois consultar e pesquisar. Porque quando a gente lê sobre as igrejas cristãs no Novo Testamento, era a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes. A igreja, ela levava o nome da cidade. Se você ler Apocalipse 2, 3, vai falar de uma igreja que era referência na cidade. Não dá para tirar o nome da cidade e da igreja, porque há uma ligação tão íntima, que a igreja tem que entender que ela representa a sua cidade. Tanto que a cultura cristã, católica, romana, colocou os templos em que lugar da cidade? No centro. Existe uma igreja presbiteriana independente, numa cidadezinha aqui, do interior paulista, que ela está na igreja que seria a praça central de EP. Sabia disso? Que a única igreja evangélica numa cidade do interior que está numa praça onde seria uma igreja matriz? Porque a igreja, ela representa a sua cidade. Ao mesmo tempo, a igreja, ela é uma referência de relacionamentos saudáveis. O que diz lá em Atos 2, 42 em diante, sobre as pessoas que representavam a igreja? Que eram pessoas que tinham tudo em comum, partiam pão, as orações, a comunhão, não havia entre eles divisão, eles se amavam, eles se respeitavam, porque os relacionamentos eram também saudáveis. A igreja no Novo Testamento também era a esperança de milagres e salvação. Aonde a igreja se reunia, havia expectativa. Hoje pode ter uma cura aqui. Hoje pode ter um milagre aqui. Aonde Jesus passava, havia esperança de salvação, de transformação de vida. A igreja era agente de transformação social. Lê depois Atos 7. Você vê um diácono. Diácono é alguém que está disposto a servir, sendo levantado pela igreja para servir as mesas, aos necessitados. E sabe o que acontece com Estevão? Ele é morto, ele é um mártir, porque ele se dispõe a servir em amor até ser morto. Tal era a sua disposição de se colocar como um agente de transformação social. E a igreja, ela é a portadora das boas notícias. Mas eu pergunto para você, essa é a mesma igreja que você conhece ainda hoje? Essa igreja que eu trouxe aqui como um resumo, que ela existia no Novo Testamento, essa era a referência, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que era referência na cidade, que era referência de relacionamentos saudáveis, que era poder de Deus aonde ela estava, que era salvação, que era transformação. Essa igreja que você conhece ainda hoje, essa igreja que você está disposto a ser hoje.
Até porque a pergunta que eu faço diante dessa constatação da presença da igreja: quem é a igreja? Quem é a igreja? A igreja, ao longo do tempo, ela foi transferida para um espaço físico. A igreja se tornou um lugar. No Antigo Testamento, a visão da igreja era um espaço construído através do tabernáculo. Era o templo do Senhor, era a casa de Deus, era o lugar onde se colocava a Arca da Aliança. E lá Deus estava, lá Deus habitava. A partir disso, Deus colocou no coração de Davi construir um templo. Davi não constrói, mas o seu filho Salomão constrói o templo. E que templo? Você vê o que as pessoas levam para a construção do templo? Vai lá hoje no templo de Salomão. Evaldo já foi lá em São Paulo, Evaldo? Você que estava por lá rodeando? Eles tentaram reconstruir um templo que fosse a habitação, aonde tem a Arca da Aliança. Mas esse templo foi destruído. E tem gente aqui no Brasil querendo reconstruir. O templo de Jerusalém foi colocado para que as ofertas, os sacrifícios fossem apresentados. Ao mesmo tempo, esse templo ficou, na época de Nabucodonosor, inutilizado, a ponto de ser saqueado várias vezes pelos inimigos, de ser levado tudo aquilo que tinha dentro do templo. Nesse templo não existia mais Arca da Aliança, não existia mais nada que representasse a presença de Deus. A Babilônia levava, saqueava tudo. Depois foi um outro templo reerguido, na época de Zorobabel. E nesse lugar colocaram a Arca da Aliança, as tábuas da lei, dos mandamentos. Mas esse templo também é destruído. Eu fico pensando, quando Jesus estava na terra, ele deveria ter construído um templo. Ele deveria ter pedido: olha, vamos fazer aqui um mutirão, cada um vai ajudar, vamos trazer o melhor que a gente tem, a gente vai reconstruir esse templo. E a gente só vê Jesus dizendo uma coisa: não ficará pedra sobre pedra. Quando eu morrer, em 3 dias, esse templo que eu quero levantar será reerguido. E tinha gente apavorada, achando: como nós vamos erguer esse templo? Todos os templos, lugares físicos foram destruídos. E Jesus não se preocupou com o lugar. Não se preocupou com paredes. Não se preocupou. Pelo contrário, Jesus profetizou que o templo não seria mais necessário. E você poderia dizer: pastor, você não tomou seu remédio hoje. Você está falando contra o que nós estamos fazendo aqui. Em janeiro nós vamos começar uma reforma aqui, viu, gente? Nós vamos ampliar o palco até a esquina. Depois vamos quebrar isso aqui e vamos para lá. Você podia falar: pastor, eu não vou ajudar, eu sou contra templo. Mas eu queria que você quebrasse hoje dentro do seu coração o conceito que você tem de igreja. Porque talvez para você igreja seja um lugar. E hoje o meu convite para você entender é que Deus não habita em templo feito por mão de pessoas. Ele habita em mim, em você. Quando Ele ressuscita, Ele está dizendo: a igreja está mais viva do que nunca, porque é o próprio Cristo. É o próprio Cristo presente em mim e em você. Agora vamos abrir o texto.
1 Coríntios 3, de 10 a 17. Eu quero trazer algumas aplicações desse texto para nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 3, de 10 a 17. Hoje eu estou fazendo bagunça aqui, o pessoal vai puxar minha orelha. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construído sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém constrói permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Eu fiz uma longa introdução aqui falando de alguns conceitos que a Bíblia fala sobre igreja, sobre templo, sobre o lugar. Mas quando eu olho para 1 Coríntios 3, eu tenho a convicção daquilo que nós acabamos de constatar, que igreja não tem a ver com o local aonde nos reunimos toda semana. E eu quero dizer algo para você com muita garantia, para que você não se escandalize. Deus não fica aqui durante a semana quando não tem ninguém nesse espaço físico. Ele não fica aqui. Ele não fica esperando você chegar aqui no domingo de manhã. Ele não fica aqui como se ele guardasse essas paredes e essa construção. Pelo contrário, o único sentido da presença de Deus se revelar no nosso meio é quando você está aqui. É quando alguém que entendeu o seu papel no corpo de Cristo, crê que você é uma habitação. E eu queria já trazer algumas coisas práticas para mim e para você, para sermos uma igreja presente. Porque ser igreja presente não tem significado com o lugar onde a gente está, com a estrutura que nós temos, com o tamanho, com a arquitetura, mas tem a ver comigo e com você. Ser igreja presente é quando você está na sua casa e ali tem uma referência de relacionamentos que representam o fundamento, que é Cristo. É quando você está no seu trabalho e ali está a igreja de Deus, porque você está naquele lugar. Ser igreja presente é olhar para situações mais tristes da cidade e dizer: a igreja está olhando, porque eu estou aqui, e eu vou fazer alguma coisa aonde Deus me colocou. Não é dizer assim: eu vou lá na minha igreja, e eu vou ver o que ela, ou o que algum ministério pode fazer. Não,
ser igreja é entender que Deus vai me colocar para ser presente na cidade. Ser um presente para as pessoas que precisam. Estar presente em qualquer lugar que um aqui se dispor a estar. Por isso, a primeira lição que eu queria deixar para o teu coração é a seguinte: ser igreja presente não é ter o melhor prédio para Deus morar, mas um coração aberto para Deus habitar. Ser igreja presente não é ter o melhor prédio e dizer: Deus mora aqui, Deus fica aqui, Deus habita aqui. Mas é dizer: Deus, está aqui um coração, habita em mim, mora dentro de mim. A ponto da palavra dizer às igrejas de Pérgamo, quando a gente vai lá para Apocalipse 2, 3, no capítulo 3, verso 20, a igreja de Laodiceia é uma igreja onde o próprio Jesus diz: vocês têm tudo, vocês têm tecido, vocês têm águas, porque eles tinham uma captação de águas super tecnológica para aquela época, só falta uma coisa: eu não estou aí. E o que diz no verso 20 do capítulo 3 de Apocalipse? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e habitarei. Farei festa, farei banquete, farei morada. Deus não está interessado em habitar em coisas feitas, mas em corações abertos. Eu já construí templo. Tive o privilégio, com 21 anos, de assumir uma igreja numa cidade pequena, uma comunidade pequena, e no meu primeiro ano, em 2006, construir um melhor prédio da cidade. Igreja rural, não tinha dinheiro não. Deus preparou. Como do jeito dele. Eu sei pensar hoje com o Danilo, com alguns irmãos aqui, vamos fazer uma reforma. Vamos melhorar o nosso ambiente, mas eu quero que você lembre que isso aqui é para nós, meu irmão. Isso aqui é para você se reunir. Mas o melhor lugar que Deus quer habitar está aí, em você. Deus não está preocupado com o tamanho, Deus não está preocupado com aquilo que a gente está usando, Deus está preocupado com a tua vida. Ele quer habitar em você, Ele quer fazer diferença no teu coração. Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, não habita em santuário de mãos humanas. Ele não habita em outro lugar senão em você, meu irmão. Segunda lição prática: ser igreja presente não é ter um endereço fixo na cidade, mas são pessoas cheias do Espírito Santo. As crianças estão voltando aqui, algumas com os pais, fiquem tranquilos, olha aqui para mim, eu não quero que você perca esse momento, então fica tranquilo, mas eu queria que você percebesse, que ser igreja presente, não é ter um endereço fixo, é você, cheio do Espírito, estar espalhado. O culto, ele não termina quando nós encerramos aqui, ele começa quando você sai dessa porta, ele começa quando você vai para a tua casa, ele começa quando você começa a se espalhar nessa cidade.
E tem gente que fica achando, não, a igreja está lá, na Avenida das Esmeraldas 3895. Não, a igreja, ela está presente aqui, não por causa desse endereço. Ela está presente aqui porque você, daqui a pouco, vai sair para algum canto. E é isso que muda o papel da igreja na cidade. 1 Coríntios 6, 19 diz assim: acaso vocês não sabem que o corpo é santuário do Espírito e que ele habita em vocês? Porque o que dá tristeza hoje na igreja, e eu estou falando nas pessoas da igreja, é ter crente por aí vazio do Espírito Santo. Não adianta nada você ir para qualquer canto da cidade, estar cheio de porcaria na tua vida. Estar cheio de carnalidade. Aqui o texto está dizendo que vocês são a habitação do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Quando você sair daqui, você vai sair daqui cheio do quê, meu irmão? Você vai se espalhar na cidade para representar o quê? E por último, ser igreja presente é realizar obras que permanecem e são provadas. Eu vou voltar para o texto para a gente fechar, de 1 Coríntios 3, porque tem 2 versículos que falam de materiais, está representando aqui uma construção. E você lembra que eu disse que essa construção não é física, não é um templo que está sendo construído aqui por Paulo. Paulo está falando de uma edificação que eu e você estamos realizando, mas está dizendo que o fundamento, a base é Cristo, e não pode ser colocado outra coisa no lugar. Mas o povo estava acostumado a construir, levando pedra, levando madeira, levando feno, levando ouro, levando prata. A gente oferece o melhor e o que pode. Naquela época eles ofereciam o melhor. Mas olha o que diz aqui no verso 12 de 1 Coríntios 3, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, ó o 13, sua obra será mostrada. O que é gostoso às vezes a gente fazer? Chegar aqui com a mala cheia, dizer, ó pastor, trouxe todo esse dinheiro aqui para a igreja, ó. Trouxe toda essa doação para as crianças. Ó, mostra lá, pastor, que você comprou uma caixa nova com o Danilo. Essa aqui, gente. Tinha 2 grandonas aqui, que não deixava nem a gente passar. 3 mil reais, né? Não, deixa para lá. Tamanho desse negócio, só o preço. Olha o que eu trouxe, olha o que eu fiz, olha o que eu comprei, olha o que eu mostrei para o mundo que eu fiz. Jesus está dizendo, tudo isso será provado pelo fogo. E o que vai permanecer? Igrejas já foram fechadas em vários países. Igrejas se tornaram outras coisas, restaurantes, boates na Europa. Igrejas que eu conheço já caíram a construção, a edificação, mas Jesus não está dizendo que é esse prédio que um dia vai permanecer, que é aquilo que a gente está fazendo aqui como obra edificada, até porque isso aqui, meu irmão, bate aí do lado quem está no canto, é drywall, ó. Quando chove e venta, a gente ora lá, fala, Deus, não deixa cair. Mas o que permanece é aquilo que são as obras que nós estamos realizando no nosso dia a dia. Jesus está dizendo, quando eu voltar, eu não vou perguntar quanto que você doou.
Eu vou perguntar o que você fez lá no seu trabalho. Eu vou perguntar o que você fez na sua casa. Como você cumpriu a missão. O que você fez cheio do Espírito Santo quando você estava na cidade ou viajando por aí. É isso que Jesus vai perguntar para mim. É isso que Ele vai provar de mim e de você. Porque se Ele está em mim, se eu estou cheio do Espírito Santo, as obras que vão permanecer nessa cidade ou aonde eu estiver, são as obras que você estiver disposto a praticar, em nome de Jesus. Quando você amar, estender, cuidar, quando você salvar vidas, pregar o Evangelho, é isso que é ser igreja. Ser igreja é dizer, eu quero estar menos no templo para estar mais cumprindo aonde Deus me levar, sendo igreja. Os materiais serão um dia provados. Para procurar ouro, meu irmão, eu tenho que ir a fundo, não tenho? Eu tenho que cavar. Para procurar pedras preciosas, eu preciso ir atrás. Eu preciso me esforçar. Quais são os fundamentos que você tem colocado na tua vida, no teu coração? É Cristo. Porque só um fundamento que vai trazer base para a tua caminhada é Cristo. Só Jesus. Será que você está disposto a construir algo que permanece? E o texto termina aqui dizendo que Deus dará a cada um a sua recompensa. Deus vai recompensar, não por tanto de pedrinha que você trouxe para a gente edificar um espaço, mas por aquilo que você tem sido na cidade. Ser igreja é o nosso desafio. Ser igreja presente é uma necessidade hoje. Não é ter um endereço, não é ter um prédio, é ser um cristão cheio do Espírito, que cumpre com as obras que Deus nos confiou. Você está disposto a fazer isso? Vamos se colocar em pé?